A guerra no Irã pode reinventar a maneira como a gente entende e trabalha na economia global. Fazer isso convertendo um conjunto de vulnerabilidades ocultas ou dispersas, durante muito tempo ignoradas, em um ativo fundamental da produção. Em outras palavras, faz diferença não apenas a qualidade e o preço do bem, mas também a sua origem e as condições em que ele é produzido e de onde ele vem. Isso acontece agora na guerra do Irã, quando os Estados Unidos criam uma circunstância que redistribui os custos do risco, da volatilidade, da instabilidade naquela região do Oriente Médio entre as diversas nações do planeta. E faz isso tendo como base a mãe de todas as volatilidades, a energia. Nós sabemos que a guerra aumenta o preço do petróleo e do gás natural. Mas como esse preço vai ser agora pagado pelas diversas nações do mundo? A China importa em torno de 85% do petróleo que utiliza lá da região do Oriente Médio. Os Estados Unidos, desde a década de 90, vem gradualmente mudando a sua estrutura produtiva. Se tornaram o maior produtor de petróleo do mundo. Produz 13 milhões de barris ao dia, contra 10 milhões do segundo colocado, que é a Arábia Saudita. E é hoje um verdadeiro superavitário energético global. Em outras palavras, se há ou se não há guerra no Irã, o impacto direto e indireto disso sobre a economia americana é relativamente pequeno, ou pelo menos menor do que, por exemplo, sobre a China. Além disso, nós sabemos que à medida em que os preços se alteram, já que o preço do petróleo é formado globalmente, isso tende a se espalhar pelo mundo. O consumidor americano, em última análise, tende também a comprar um produto que utiliza indiretamente o petróleo internacional como parte da formação do seu preço interno. Significa que pode haver uma inflação nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos hoje possuem o principal sistema de seguro ou de proteção contra as volatilidades da energia global. Isso porque o país criou uma grande reserva de petróleo, com mais de 400 milhões de barris, que permite ser alocada justamente para lidar com essas volatilidades internacionais. Isso não é suficiente para resolver o problema como um todo, mas permite ao país um colchão político para atravessar, por exemplo, momentos de instabilidade, como é, por exemplo, o ano eleitoral. Além disso, nós sabemos que lá no Oriente Médio está um segundo ativo fundamental para a economia do planeta, o gás natural. E lá no Oriente Médio estão grande parte dos produtores, fornecedores de gás natural, que estão na base, por exemplo, da produção dos fertilizantes, a começar pelos nitrogenados, que são muito utilizados pelos Estados Unidos na produção de milho. Se aumenta o preço do gás natural, impacta o custo do milho nos Estados Unidos, correto? Não necessariamente. Isso porque os Estados Unidos são hoje também um dos grandes produtores de gás natural. E industrializaram esse gás ao longo dos últimos 20 anos para criar uma grande indústria de nitrogenados. Em outras palavras, a ureia que abastece a produção de milho nos Estados Unidos é produzida pelo próprio país. O que significa que os Estados Unidos são menos expostos à vulnerabilidade do petróleo no Oriente Médio e menos expostos à vulnerabilidade do gás natural na mesma região. Quando nós somamos esses elementos ao longo do tempo, o que a gente observa é que a instabilidade política naquela zona crítica do planeta acaba gerando uma repressificação das condições de competir entre o Oriente e o Ocidente, entre a China e os Estados Unidos. Crise nunca é bom para ninguém, mas o impacto dela na China tende a ser muito maior do que no próprio território norte-americano. E veja, se por um lado parece que os Estados Unidos não perdem com essa crise, por outro, vai se tornando cada vez mais claro como eles podem ganhar. Em 2019, durante uma reunião com o presidente da Comissão Europeia, lá na Europa, Trump veio a público durante a audiência de imprensa e disse que a União Europeia havia se comprometido a aumentar a sua compra de gás natural dos Estados Unidos. Na medida em que o país vivia uma instabilidade, pressão, uma iminência de guerra com a Rússia e via em um novo fornecedor estável como os Estados Unidos um provedor seguro daquele bem. Agora, com a elevação do preço do gás natural, outras regiões do mundo podem também tentar diversificar os seus canais de fornecimento. Outra vez, os Estados Unidos aparecem como alguém que pode oferecer ao mundo uma oferta de um bem que agora vive uma estabilidade no Oriente Médio, mas que tem um preço mais vantajoso. Aliás, em 2025, ano passado, durante a negociação do acordo quadro entre a União Europeia e Estados Unidos, em que Trump ameaçava tributar a União Europeia, reduziu as tarifas, chegaram a um acordo, em troca, a União Europeia se compromete a comprar até 750 bilhões de dólares em GNL dos Estados Unidos
durante um período de 3 anos. Vejam qual é a mensagem. Se a confiança é um critério para definir com quem fazer negócio, diz os Estados Unidos, venham comprar de mim. O que apenas indica que a decisão de entrar na guerra com o Irã, ainda que não seja diretamente fruto do interesse de criar uma vantagem econômica, na prática, como consequência, redistribui os custos na geopolítica da economia do planeta. Torna a produção em países que dependem daquela região mais custosos, mais vulneráveis, menos competitivos. Cria uma vantagem para outras regiões do mundo, sobretudo para o próprio Estados Unidos, nesse reposicionamento da economia do país do mundo. E é assim que, no final das contas, que nós estamos assistindo agora é muito mais do que uma guerra, uma tensão que gera mortes, conflitos ideológicos. É também um esforço, passo a passo, de repaginar a maneira como nós entendemos a economia. Para olhar para a definição dos preços, custos, vantagens, não apenas a lógica do que acontece dentro de casa, em cada produção, em cada fábrica, mas também a partir dessas vulnerabilidades geopolíticas espalhadas no subsolo da economia do mundo. Em momentos de rotina, essas vulnerabilidades tendem a perder valor. Em momentos de instabilidade, de tensões e de guerras, elas emergem, e é neste instante e que passam também a ser incorporadas como um preço. Para a China, um custo. Para os Estados Unidos, uma enorme vantagem. Esta é, a meu ver, a essência do slogan do governo Donald Trump, America First. E também é a arma fundamental com que o país, ao longo dos últimos anos, tem agido para impor diferenciais competitivos negativos aos seus principais competidores na Ásia, em particular a China.